Pessoal, Amém. eu espero que tenha contribuído aí nas semanas anteriores, né? Tivemos 2 feriados, a Páscoa e o feriado também do Dia das Mães, que acabou a gente prolongando aí, demorou para terminar os 4 T's. Eu pretendo hoje, o último T é o testemunho. Nós ouvimos sobre tesouro, tempo e talento, né? Cada um desses a gente teve a oportunidade de tratar. Deixa eu virar aqui para... Tá bom. E aí o Disseu vai abrir, né? Vai compartilhar a tela para a gente começar com testemunho. Tem um anterior a esse, né, Disseu? Alguém lê para mim essa citação do Martin Luther King? Vou Eu ler, leio, pastor. pastor. Então vai você, eu espero, vai lá. Quem não tem uma causa para a qual morrer, não tem motivo para viver. Martin Luther King. Ok. O que você entende por isso aí, Hildo? Quem não tem causa. Olha, é uma palavra que é bem constante nas nossas vidas, porque a gente, cada dia, tem que estar ligado a algum motivo para estar vivendo, para estar indo atrás de conhecimento, para estar trazendo a provisão, o conhecimento para os de casa. Então, essa frase resume para mim isso no dia a dia da vida. E falando do cristianismo, tipo assim, é tudo também, porque quem vive sem Cristo não tem motivo nem para continuar vivendo, eu creio assim. Uhum. Mas você sabe que tem muitas causas pelas quais as pessoas vivem, né? Ele fala aí de uma causa, mas a gente sabe que tem gente que está engajado no movimento MST, tem gente que está engajado na preservação ecológica, do meio ambiente, às vezes até de animais que estão em extinção. Tem pessoas que levantam uma bandeira, né, até um partido político, morre pelo seu líder, né, fica dias e dias, como o Lula quando foi preso, gente morando em tendas lá nas ruas de Curitiba, esperando a soltura do Lula, assim, um engajamento muito forte, né, e a nossa causa, ela exige de nós convicção, até que ponto nós estaríamos dispostos a viver por ela. Então, o Martin Luther King ele era um cristão também, né? É por causa de Jesus que ele não teve medo de enfrentar a causa abolicionista nos Estados Unidos. Ele tinha muita convicção em Deus, que era a causa principal dele, era viver para Cristo. E, às vezes, a gente não tem muita convicção. Tem cristão raso, ele segue a Cristo por conveniência. A gente está falando aqui de um testemunho que envolve toda a pessoa, né? Toda a vida dela. Então, essa aula do testemunho tem a ver com a nossa divulgação, com a nossa vida, com a nossa fala, com o nosso jeito de imitar Jesus. Não é à toa que somos chamados de cristãos, porque somos imitadores de Cristo. Então, o testemunho tem a... Sim. Eu não sei se é de conhecimento, não sei se cabe aqui também, mas tem pessoas que a causa dela, isso partindo para dentro da família, que é o próprio filho também, né? A própria esposa, ou a pessoa vive pelo próprio marido, né? A pessoa vive pela própria esposa, e quando um ou outro se vai, exemplo, a esposa se vai e ele vive pela esposa, ele acaba não tendo sentido na vida, né? Ao contrário, fazendo um oposto de uma vida cristã, né?
Uhum. Quando a pessoa se apega muito a alguém ou uma coisa, quando aquilo chega ao fim, para ele não tem mais sentido viver, né? Então, muitos casos entra no suicídio. Não sei se cabe aqui também Não, nessa cabe frase sim, aí. cabe sim, é uma vida miudinha, né? A pessoa, ela, a vida dela é a carreira, é o trabalho, ou a conquista de um carro caro, e aí se rouba da pessoa, ou sei lá, ela perde, né, uma pessoa, a razão de vida vai embora junto com a perda. É aquela ideia, né, quando a pessoa ama mais a criatura do que o Criador, vira um ídolo, vira uma causa, e a pessoa sofre demais, né, com a perda. Agora, teve gente, né, na década de 60, 70, na Rússia, que morria por Cristo, né, com as pessoas, ainda hoje, em alguns países, onde há cristãos perseguidos, nessa hora é um teste, né? Eu não sei você, se com a arma apontada na minha cabeça, se eu vou negar Cristo ou não, né? Tem gente que morre pela causa. Até que ponto nós estamos dispostos, seja para morrer, seja para viver, né? Eu creio que Deus quer que a gente viva por essa causa, mas se precisar, a gente deveria estar dispostos a morrer por ela. É o que ele está falando aí, né? Até que ponto, quanto vale a minha causa? O que eu trocaria se alguém me desse uma outra coisa? O que eu trocaria no lugar de Jesus? É uma boa pergunta para testar a nossa convicção, né? E aí a gente vê agora, próximo slide, são palavras do apóstolo Paulo, né? Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Hoje mesmo, o pastor Paulo falou uma coisa bem ligada a esse ponto aqui. Eu não sei quantos de vocês assistiram o culto. Quantos de vocês, só para mim saber aqui se eu devo recordar o que foi falado. Eu assisti, pastor, eu não sei se essa parte, mas teve uma parte de hoje que foi como uma palmada na minha cara mesmo, assim, porque eu aprendi uma situação que eu me vangloriava de ter feito, e o culto hoje veio para me provar o contrário e para me fazer mudar um pouco o meu sentimento também do que eu vivia. Uhum. Mas qual foi a parte? Foi a parte que o pastor Paulo estava falando a respeito de as pessoas que muitas vezes ouvem ou não quer ouvir para depois falar a respeito e fazer com que a outra pessoa seja diminuída e acaba se sentindo muito superior. E eu não estou falando isso de agora, estou falando de muitos anos atrás. Eu estava carregando, até comentava com minha família e tudo, uma situação que eu vivi, que essa fala hoje veio para me fazer entristecer com o que eu fiz. Ok. Ele falou isso, e também teve uma hora que ele falou assim, tem pessoas que dão um testemunho assim, consegui um emprego novo, Deus me deu um carro novo, estava doente, agora eu sarei, e a pessoa acha que está falando do evangelho, né? Não há nada de errado em a gente agradecer a Deus por uma boa conquista, mas falar do evangelho mesmo é isso que está nesse slide aí. Olha o que Paulo falava, né? Eu testifiquei, quer dizer, eu falei tanto a judeus como a gregos que eles precisam se converter a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pregar o evangelho é a gente chegar no miolo, na essência da mensagem, né? Jesus morreu na cruz para cancelar, perdoar todos os nossos pecados, e você precisa se arrepender e crer nele como seu salvador pessoal, recebê-lo. Essa é a essência do evangelho. Não estou dizendo
que a gente não pode contar uma bênção recebida, tá, pessoal? Não é para você parar de falar, mas não pensa que você falar a bênção, você está falando de Cristo. A gente pode até falar do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, mas esse assunto deve ser apenas um trampolim para a gente falar de Jesus, não é verdade? Então, eu mesmo não sou tão ligado em futebol, mas se eu ficar um cara apagado, totalmente alheio, aí às vezes vai ter uma conversa, eu nem vou poder usar esse trampolim para mergulhar em outros assuntos. Então, eu me interesso mais para eu quebrar as resistências, né? Para poder estar mais perto das pessoas. Então, é nesse sentido, né? Eu não fico triste, ou o meu dia não me deixa mal-humorado quando meu time perde, porque eu não vivo para time, eu vivo para Jesus. O time é uma coisa tão pequena comparado com a grande causa, mas tem pessoas que o time dele é a causa da vida dele, né? Bate, agride, quebra. O Eduardo tem muita história para contar disso aí, né, Eduardo? Que ele era um cara... É verdade, eu já fui assim, pastor, é verdade. Era um cara maluco pelo futebol. Tomara que agora você seja um doido por causa de Jesus. Graças a Deus eu mudei bastante, mas como o senhor falou, se alguém colocar arma na tua cabeça e falar para você adorar, se você adorar a Deus, você morre, será que eu faria? Também não sei dizer, pastor. Não sei qual a hora seria que a minha vai nos reação. testar, né? É fácil falar, né? Exatamente. Quero ver na hora do vamos ver, né? Tomara que Deus não permita que a gente seja testado nesse nível, né? Sem dúvida. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. E aí tem um outro texto também, que é o Atos 1:8, né? Que fala sobre testemunho também. É bem conhecido esse, né? Alguém aí pode ler para mim? Você lê, Rosária? Atos 1:8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então, vocês devem lembrar, a gente vai ter uma aula mais para frente, que quando o povo queria aprender sobre Deus, eles iam para Jerusalém. O Antigo Testamento, Jerusalém é um farol, né? Tinha o Templo de Jerusalém, é tanto assim que no livro de Atos, quando desce aquelas línguas, que foi a chegada do Espírito Santo, tinha gente de todas as nações, vocês lembram? Fala lá em Atos que tinha gente de Chipre, do Egito, fala gente da Capadócia, da Ásia, Bitínia. O que aquele povo estava fazendo em Jerusalém? Eles iam para lá para adorar a Deus, porque o povo judeu era a luz para as nações. Então, o não convertido ia para Jerusalém, né? Foi até a oração de Salomão: Senhor, onde tiver alguém que orar nessa direção, ouve do céu e perdoa, e sara. Então, é tanto assim que, em Atos 2, esse povo de outras nações, esses povos, estavam em Jerusalém. Só que a dinâmica da igreja é diferente de Israel. Israel ficava lá esperando as pessoas virem até Israel. E hoje, o que mudou? Essas setas, no versículo aí, essa seta saindo, mostra que a dinâmica da igreja é ela que vai para as nações, né? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, nós somos testemunhas de Jesus para todo o planeta. Nós somos cristãos globais, né? Não podemos nos preocupar só com o nosso quintal, só com o nosso bairro, só com nossa cidade. O campo é o mundo. Jesus falou isso naquela parábola do semeador. O campo é o mundo.
Então, Deus ama as nações. E nosso papel é pregar aqui, lá e acolá, ao mesmo tempo. É por isso que a gente investe em missões, missionários, implantadores de igrejas, já que nós não podemos ir até lá, nós participamos de missões, mas também sem deixar de fazer aqui. Como disse um escritor, ele falou, uns saem para semear, outros semeiam sem sair. Então, a gente semeia aqui na nossa Jerusalém. Somos chamados para ser testemunhos, que é o que vai falar o próximo slide. Lê para mim aí, Roberto, Zé Roberto. O cristão foi chamado para a maior de todas as causas, testemunhar o Evangelho de Jesus. Você concorda que essa é a causa das causas? A maior de todas, né? Amém. Falar de Jesus é a melhor notícia que o ouvido humano pode ouvir. Não tem uma notícia melhor, superior a essa. Graças a Deus pela pessoa. Pode falar, Diego. Pode falar. Pode falar. Eu acho que uma coisa que eu estava pensando aqui, quando a gente fala de testemunho, é uma coisa extremamente importante e fundamental, né? Porque a gente pode testemunhar de várias formas, né? Eu posso testemunhar falando e a minha vida pode falar, né? Então, e a gente vive num momento, numa sociedade, num país, num mundo, que você se dizer que é cristão, da boca para fora, todo mundo fala, porque todo mundo tem uma causa a morrer por ela, né? Então, todo mundo é crente. Todo mundo é crente. Então, isso nos traz a uma reflexão, se a gente começar a pensar, muito mais profundo do que é testemunhar verdadeiramente, né? Porque falar, todo mundo fala. Agora, viver realmente o verdadeiro cristianismo, ser imitador de Cristo, né, no caráter, nas palavras, né? Antigamente aí, falava-se que os afetos eram feitos no bigode, né? Combinava-se algumas coisas na palavra, a palavra sustentava. Hoje já isso está muito distante de uma realidade. Então, e essa questão, né, nós somos chamados para impactar o mundo com o quê? Através da palavra, através do nosso testemunho, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Se a gente entender a profundidade disso realmente, a gente vai, puxa, como tem sido o meu testemunho para minha família, para minha casa, no meu trabalho, no trânsito, né? A minha vida tem demonstrado aquilo que eu tenho falado, né? E então é só para a gente pensar, porque isso é uma coisa que mexe bastante no meu coração nesse sentido. Testemunhar com atitudes, né, Dirceu? Isso mesmo. A atitude ganha o respeito para a gente poder falar, né? O nosso mundo, ele está muito, assim, já ouviu bastante de cristianismo, e as pessoas, elas querem saber se a gente se importa com elas, porque nem é só falar também, né? Se a gente se importa, porque se a gente se importa, até numa das aulas nossas, a gente falou sobre isso, ganhar para nós, a pessoa, depois ganhar para Jesus. A gente tem que criar pontes com as pessoas para conquistar a liberdade para falar. Esse versículo que o pastor Paulo pregou hoje, em Colossenses, fala, capítulo 4, para a gente, a vossa palavra seja temperada com sal, e aproveitar as oportunidades também, saber a hora certa. Porque testemunhar, falar, pode ser uma chatice também, né? A gente tem que saber ouvir, até para saber falar na hora certa. É interessante. Alguém quer falar alguma coisa? Então, ontem eu fui levar uma palestra numa outra igreja, e ontem eu falei sobre a questão de o cristão precisa ter autoridade, né? No testemunhar, né? Porque Jesus,
ele falava e ele testemunhava, né? Ele amarrava o que ele falava com a atitude dele, né? Então, assim, isso é algo que o cristão tem que fazer hoje, como o Edgar falou, falar, né? O mundo já está farto de ouvir. Hoje é praticar, né? O amor, né? A paciência, o domínio próprio. Então, isso vai trazer um grande impacto também, né? Então, é algo de fundamental importância para a gente, né? E Jesus, quando ele falava com autoridade, né? Ele tinha autoridade, né? E você pegava lá os fariseus falavam, mas não faziam. Que autoridade que é essa? Né? Então, a gente precisa mensurar muito bem qual o tipo de autoridade que a gente tem. Não a autoridade de mandar, mas a autoridade na nossa atitude, que Jesus tinha essa autoridade, né? Verdade. Amém. Tem muita coisa sobre isso, né, pessoal, que a gente é desafiado. Com frequência, eu saio de casa falando, Deus, me dê uma palavra certa para falar com alguém, uma palavra do Senhor, porque se o Espírito Santo usar aquela palavra, pode começar um despertamento para aquela pessoa, né? Eu creio que nós vamos ter uma grande colheita de almas, porque tem muita gente carente. A igreja mesmo tem distribuído muitas cestas básicas e a gente tem falado pouco, né? Mas eu já tenho recebido gente no meu PG que veio porque recebeu uma cesta básica da nossa igreja. Tem um visitante que, durante a pandemia, ele recebeu e agora está no meu PG querendo conhecer a nossa fé. Então, tem muita gente assim que Deus vai nos preparar para a gente integrar essas pessoas à igreja. E a gente tem que estar pronto, pessoal. Porque Deus vai usar você, cada um de nós, para fazer essa ponte, né, de trazer a pessoa, como Barnabé fez quando Paulo se converteu, introduzir a pessoa para a igreja. E a hora é nossa agora. Os corações estão mais preparados do que antes da pandemia, né? Tinha muita gente orgulhosa. Ainda tem, né? Não estou dizendo que não tem. Mas que essa pandemia deu uma sacudida na humanidade para perceber que as pessoas têm limites, que a vida é frágil, né? Até quem tem dinheiro, né? Como o Covas aí, né? Não é o dinheiro, não é os melhores hospitais e médicos que seguram a vida da pessoa, né? Então, a gente viver é prejudicial à saúde. A gente pode, a qualquer momento, partir. Tem que partir preparado para a eternidade, não é isso? Então, essa aula de hoje é muito importante, porque cada um de nós tem essa missão de estar sempre pedindo, Senhor, me dê uma alma, Senhor, dê uma pessoa para mim falar do teu amor para ela, me use no poder do Espírito Santo. E Deus vai trazer alguém e vai nos dar as palavras certas. É o que diz o próximo versículo. O que você entende por isso aí, Rosário? Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como Deus enviou Jesus, Jesus envia nós para sermos como Ele, né? Muito bem, difícil, Rosário. né? Muito bem. Esse versículo é carregado de uma responsabilidade, né? Sim. Jesus foi o mensageiro que o Pai mandou. Nós somos os mensageiros que Jesus enviou. Eu já contei em outras classes que conta-se uma história que quando Jesus subiu para o céu, depois que ele completou a obra dele, que ele morreu, ressuscitou, aí quando Jesus chegou lá no céu, os grandes anjos, né, os anjos poderosos, serafins, querubins, se reuniram com Jesus e perguntaram para ele, e aí, Senhor, como é que foi? Jesus falou, consegui
eu consumei a minha obra, completei, e graças a Deus preparei aqueles 11 homens para eles darem continuidade. Aí um dos anjos perguntou assim, e se eles falharem? Aí Jesus respondeu, eu não tenho um plano B. Isso quer dizer o quê? Eles falharam? Não. Não falharam porque eu e você estamos aqui. Não é verdade? Nós estamos dando sequência àqueles 11 que multiplicaram para 120, que multiplicaram para 3.000, em Atos capítulo 2, foi multiplicando e chegou até eu, até mim, chegou até você. A pergunta é, nós vamos falhar? Não. Nós vamos continuar anunciando aquele que nos chamou, nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo tinha tanta certeza disso, que ele falou assim, eu não tenho uma vida preciosa para mim mesmo. Contanto que eu cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, que é o quê? Anunciar o evangelho da graça de Deus. Em Romanos 1,16, Paulo fala assim também, eu não me envergonho do evangelho. Por que ele não se envergonhava? Ele mesmo falou, é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Nós não podemos ter vergonha do evangelho. Não é verdade? Então, prosseguindo, acho que esse está repetido, né, Disseu? É esse versículo aí, eu li, mas deixa eu pedir para um de vocês ler aí, quem não leu ainda. Eu posso ler, pastor. Uhum. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Observe aí que aparece a palavra testemunhar, não é? Que é o 4T da nossa aula de hoje, que é o testemunho. Então, olha que coisa, né? Paulo, ele não se poupava. A vida dele não era assim, vivida só para ele, né? Ele não tinha medo. Ele queria terminar a corrida. Assim como Jesus completou a missão de Jesus, ele queria também completar. E, de fato, ele completou, porque lá em 2 Timóteo 4,11, foi a última epístola de Paulo, ele estava prestes a morrer. Quem lembra aquela passagem? O que ele falou no 2 Timóteo 4,11? Combati. Quem lembra? Né? Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Guardei a fé. Então, eu acho interessante, pessoal, como que Paulo, ele não se poupava, né? Que coragem que esse homem tinha para se entregar. Também, antes dele se converter, ele era um cara que perseguia os cristãos, não é? E quando ele se converteu, ele começou a perseguir os pagãos. Só que ele começou a perseguir pelo amor. Antes ele perseguia pelo ódio. E agora ele ia atrás, onde tinha um pagão, ele queria anunciar Jesus. Antes, onde tinha um cristão, ele queria matar. Que coisa, hein? Que revolução ocorreu na vida desse cara. Então, vamos adiante. Aqui eu quero parar um pouquinho para perguntar como tem sido a experiência de vocês. Eu queria
ouvir um pouco de vocês, se vocês têm conseguido oportunidades para falar de Jesus para alguém. Então, queria saber como tem sido a experiência de vocês. Eu quero abrir essa sessão aí, pastor. Olha, todas as vezes que eu ouvia falar que nós aí falar você, eu sempre me coloquei o você tão pequeno que eu achava, eu não. Eu acho que nunca vai chegar eu ter que falar de Jesus, porque eu sou muito pequeno, eu não vou ter o que falar. E isso me acompanhou, eu estou mudando muito a maneira de ver isso, de ver essa forma que eu via agora. Estou conseguindo me compreender melhor, estou conseguindo entender que chegou a minha vez. E eu estou tendo uma oportunidade que hoje eu pretendo ir muito além, eu pretendo buscar conhecimento, porque chegou a mim de uma certa forma que eu estou tendo experiências que o você pequeno que eu me achava que não caía poder falar de Jesus para alguém, eu estou vivendo isso cada dia. O que eu exerço hoje como profissão, que eu trabalho com aplicativo, eu encontro pessoas que, tipo assim, muito longe do que era a pessoa ter o mínimo de conhecimento, de ouvir da palavra, e muitas vezes essas pessoas me olham e conseguem no final, no dia a dia, ali na conversa, na viagem da conversa, eles saírem me olhando como se eu tivesse uma grandeza absurda, com o pouco conhecimento que eu tenho. Então, essa experiência eu estou vivendo e é muito absurda, assim, como mudou a minha maneira de ver. Eu já encontrei pessoas que, tipo assim, esqueceram os compromissos, pararam para me ouvir, pararam para orar comigo a respeito a uma situação que a pessoa vive, e aí um pouquinho que você conhece, que você vai falar e aquela pessoa não tem esse conhecimento, ele te olha como você tivesse uma grandeza absurda, e isso não vem de mim. Eu sei que sem Deus está no comando ou está me ajudando e me orientando a cada minuto, eu não conseguiria isso. Então, hoje eu busco cada dia mais, ou vou buscar o conhecimento para que eu possa, tipo assim, não me achar tão pequeno como eu me achava antes. É isso mesmo, ninguém precisa ter um preparo, curso bíblico de tanto tempo, né? Tem gente nos evangelhos que mal conheceu Jesus, né? Aquela mulher samaritana mesmo, ela teve um encontro com Jesus na beira do poço, e ela correu na cidade e trouxe muita gente para conhecer Jesus, né? Ela nem fez curso bíblico, nada, né? Foi assim uma transformação, e ela já começou, aquele endemoniado gadareno também, que Jesus expulsou uma multidão de demônios, ele falou, Senhor, eu vou te seguir por onde o Senhor for. Quem lembra o que Jesus falou para ele? Vai e anuncia as grandes coisas que o Senhor fez por você. De novo, ele conheceu Jesus e já recebeu a missão de anunciar as grandes coisas que Jesus fez por ele. Quem mais quer falar sobre isso? Eu. Sim. Eu sempre que eu tenho oportunidade, eu falo no PG, a mudança que Deus fez na minha vida, como eu era e hoje como eu sou, através das minhas atitudes. Mas, assim, eu vejo que Deus tá trabalhando em mim, assim, que eu perco muitas oportunidades. Bastante mesmo, inclusive na família, assim, eu não sei, alguma coisa me trava e aí eu me arrependo, mas eu vivo me arrependendo. Eu falo, ai, Senhor, me ajuda, porque eu preciso ser destravada, porque Ele sempre me dá oportunidade e muitas vezes eu perco. Algumas vezes eu falo, mas muitas vezes eu percebo que eu perco, infelizmente. Isso me entristece bastante. Ok. Verdade. Alguém mais quer falar? Agora
deixa eu falar um negócio rapidinho aqui. Eu estava agora Dia das Mães, né? Tá no sul. Daí tinha lá umas 5 pessoas, dava mais ou menos 500 anos, né? E aí na hora da comida lá, o pessoal foi almoçar. Aí eu falei, pessoal, se a senhora permite eu fazer uma oração? Aí eu fiz, né, aquela oração de agradecimento a Deus, exaltando o nome, contemplando Ele com bondade, com amor, agradecendo pelo almoço, e depois falando que Ele tinha morrido na cruz por todos nós, né, e nós para nos salvar e dar vida eterna. Aí o pessoal olhava para mim assim, ficaram meio assim, né, puxa vida, todo mundo com aquela fome, pegando um prato, servindo, né, aí eu falei, pode esperar um minutinho, quero fazer uma oração. Aí eu falei, né, do amor de Deus, falei que Jesus amava, e depois comeram e tal, mas que nem a Rosária falou, é uma dificuldade mesmo, pastor, a gente só por Deus, que a gente não estiver preparado, não estiver orando, não estiver lendo a Bíblia, a gente perde muita oportunidade. Eu também tenho perdido bastante, viu? Nessa viagem aí, eu tenho falado, Jesus te ama. Jesus, né, é o nosso Deus, Jesus é o Criador dos céus e terra. E falo, Jesus te ama, Deus te abençoe, Jesus te abençoe, porque são os meios que a gente vai tendo, assim, se destacando, né, diferenciado, principalmente entre as familiares, pastor, que é meio complicado, né? É verdade. Não sei se todo mundo é assim. E a Rosária falou aí, eu concordo com ela, que é difícil mesmo, principalmente no meio familiar, porque eu tenho gente que é muito católico, né, que faz aquelas festas, aqueles almoços, aquelas comidas, mas tem cerveja, tem isso, tem aquilo, e é difícil a gente, às vezes, estar no meio deles, sem ali se envolver assim. E eu, graças a Deus, tenho sempre dado bom testemunho. Onde eles me veem, falam assim, o seu Zé é gente boa, o seu Zé é homem de Deus, o seu Zé, sempre tem alguém me elogiando nesse sentido, né? Eu digo, não sou eu, é Deus que está me captando, é Deus que está me trazendo essas boas novas. Tem algumas situações ao longo do ano que, às vezes, a gente, em reunião em família, é bom aproveitar a oportunidade. Por exemplo, Dia dos Finados, né? Se você está com um parente, dá para ler uma passagem sobre Jesus, que falou, eu sou a ressurreição e a vida. Um versículo desse que a gente lê e falar que há uma esperança depois da morte. Ou, na Páscoa, ler uma passagem que fala que Jesus, na sexta-feira, ele celebrou a Páscoa, que ele daria a vida, né? O vinho significa o sangue, o pão, o corpo dele. Natal, né? O maior presente que a gente recebeu, Jesus. Quando tem alguma situação assim, até de velório, né? É preciso que vocês estejam preparados, porque não é só pastor, tem gente que pensa que só pastor é que fala em velório. Não, nós temos irmãos da nossa igreja que morreu um parente dele, ele ali na hora antes do sepultamento, fala assim, pessoal, eu quero agradecer pela homenagem aqui, pela presença de vocês no velório do meu parente, mas eu queria falar para vocês que Jesus ama todos, que há uma esperança depois dessa vida, que Jesus abriu o caminho para nós, ele morreu também, mas ele ressuscitou. Então, a gente tem que estar preparado para... Nem sempre vai ter um pastor, um líder ali, vai ser você. Eu já contei uma situação aqui na minha rua, nem todo mundo sabe que eu sou pastor. Alguns sabem, outros não. Mas morreu aqui um vizinho, e eu conheço bem a esposa dele, e ela me chamou para ir no funeral, aí tinha bastante gente lá da família, foi antes da pandemia isso. Eu não me apresentei como pastor. Naquele funeral, eu falei, olha, eu sou o Edgar, eu moro na mesma rua que a dona Esmeralda, eu conheço a família dela há muitos anos, e eu, como vizinho, eu estou aqui para falar que Deus ama muito vocês, ele tem um plano para a sua vida, e o salário do pecado é a morte, mas vírgula, não é ponto final, vírgula, o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus, e ele traz esperança no meio da tristeza. E fui falando, né? Então, acho que até o rótulo de pastor, às vezes, atrapalha, porque as pessoas falam, é um pastor que está defendendo uma religião e tal. Não, eu era o Edgar, morador da rua, vizinho,
que estava falando do amor de Deus, me colocando, né, como eu sou mesmo, iguais às pessoas. Então, oportunidades assim vão aparecer na nossa vida e você vai ser a voz de Deus. Você vai se conectar com pessoas que nós aqui não conectamos, mas Deus colocou você naquele contexto de banco de faculdade, banco de cabeleireiro. Já preguei muito para cabeleireiro, para situações assim, né? E Deus vai usar cada um de nós. Então, o desafio de hoje é isso, pessoal. Nós somos testemunhas de Jesus, completando aí os 4 T's. Nós temos uma causa maravilhosa. Eu não trocaria essa causa por nenhuma outra desse mundo. Eu tenho orgulho de ser cristão. Nem sempre eu falo que eu sou evangélico, tá? Eu não tenho orgulho de ser evangélico, não. A palavra evangélico está muito desgastada. As palavras perdem o seu valor original. Então, porque quando você fala que você é evangélico, pensa que você é militante do Bolsonaro, pensa que você é da Universal, que você é, sei lá, a palavra está tão cheia de penduricalhos. Já assusta, né? Originalmente era boa a palavra, né? Porque evangélico é derivado do evangelho. Então eu falo assim, eu sou seguidor de Jesus, estou tentando seguir a Jesus, eu sou cristão, porque à medida que a gente conhece a pessoa, é que ela vai vendo, você é a referência do verdadeiro evangelho, nós somos a referência. Então, ela vai conhecer o evangelho através de mim e de você, né? Pelo jeito que nós somos. Ela vai até mudar a concepção da pessoa em relação àquilo que ela acha que é o evangelho. Tá bom? Então, hoje, pessoal, a nossa aula é até mais curta, porque eu estou encerrando. Na verdade, falta só 5 minutos para 8 horas, né? Mas eu queria mesmo, no finalzinho, ouvir um pouco da experiência de vocês. Se alguém mais quer falar, a gente tem mais uns minutinhos aí. Assim, uma coisa que tá... Pode falar, Eduardo, pode falar. Não, eu só ia citar o seguinte, que eu falo, né, quando eu tenho oportunidade, eu falo, vejo que a pessoa dá abertura, eu falo. Porque quando minha mãe, eu virei crente por causa da minha mãe, né? Só que minha mãe, ela falava tanto, aconteceu tanta coisa na vida dela, tantos testemunhos, tanta coisa boa, que ela queria falar de Jesus o tempo todo, entendeu? E aí é o que o pastor falou, se tornava uma pessoa chata, né? Qualquer reunião, qualquer coisinha, ela vinha falar de Jesus. E as pessoas ficavam irritadas com isso, né? Então, hoje, o que eu faço? Se a pessoa... Eu dou uma entrada, se eu vejo que a pessoa dá abertura, eu continuo a falar, senão eu procuro evitar. Não sei se está certo. Mas que entrada que você dá? Só para eu saber. Porque eu tenho... Oi, pode falar. Não, eu quero saber o tipo de abordagem. É que o que acontece com a gente é o seguinte, como eu trabalhei com vendas, a gente aprendeu o quebra-gelo, vamos dizer assim, né? Então, como o pastor falou, numa brincadeira de futebol, por exemplo, Palmeiras e Corinthians hoje, um exemplo, tá? Bom, então você está falando com uma pessoa que é corintiana, tal, ou palmeirense, que está nervoso, está ligado no jogo, fala, não, mas isso não adianta, isso é tudo combinado, né? Quem pode mudar a situação disso é Deus, é Jesus. Aí, se a pessoa apela, eu recuo. Mas se o cara fala, não, é verdade, o Corinthians só vai ganhar se Deus... Aí eu começo a falar, entendeu? Ixi, vai descarregar o celular. Tudo bem. Aproveitando o que ele falou aí, Kátia, eu às vezes paro de falar um assunto e vejo se a pessoa tá ligada, né? Porque às vezes a gente está falando, a pessoa já desligou e a gente está desperdiçando palavras, né? Então, às vezes eu dou uma parada estratégica para ver se a pessoa ou eu faço uma pergunta.
né? Se a pessoa tá ligada. Muitas vezes eu já preguei, assim, uma mensagem assim, eu falo assim para a pessoa, olha, eu fui à igreja no domingo e eu aprendi que Deus é justo. Aí eu continuo falando assim, olha, na verdade a gente aprende só que Deus é amor, né? Todo mundo fala Deus é amor, tal, mas eu aprendi que Deus é justo. É interessante, né? Como é que Deus pode ser justo e amoroso ao mesmo tempo? O que você acha? Aí, conforme a resposta da pessoa, eu dou sequência. Perfeito. Conforme não, eu faço um resumo bem resumido, falo assim, olha, Deus é justo, deveria nos punir, mas como ele é amoroso, ele puniu Jesus na cruz, para nos salvar. Sim. Ou quando alguém pede uma oração, eu falo, já no início da oração, assim, obrigado, Deus, porque o Senhor mandou Jesus para morrer na cruz, porque ele nos ama. Nós não merecemos, mas ele morreu naquela cruz, cancelou nossos pecados para nos perdoar e nos dar uma nova vida. Aí eu faço o pedido da pessoa, quer dizer, eu na oração falo da cruz e depois faço o pedido que a pessoa me pediu para orar, né, quando acontece. Então, são algumas dicas aí para nos ajudar, né? Mas é isso, gente. Valeu aí nosso tempo. Semana que vem nós vamos aprender sobre o que é uma igreja focada em Jesus. Tá bom? Aí nós encerramos 4 textos e vou pedir para um de vocês orar para que Deus nos dê sensibilidade e boas oportunidades para a gente saber como aproveitar no poder, não nosso, mas do Espírito Santo. Quem pode orar? Posso orar? Mas vamos tirar uma foto antes aí, vamos tirar uma foto aí. Ô, Hildo, você pode aparecer aí, ó, mostrar boniteiro, Hildo? Eu vou aí, agora sim, agora... Vamos tirar uma fotinha, vou apertar aqui, ó. 1, 2, 3 e, ó, chicletinho. Cadê já? Eu vou orar agora, vou orar para gente terminar aqui. Vamos orar, então. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, pela sua graça, obrigado pela sua misericórdia, obrigado pelo seu imenso amor para conosco, obrigado pela aula de hoje, que nós possamos ser realmente testemunhas que impactam esse mundo, possam impactar nossa família, nosso trabalho, nosso dia a dia. Ó Pai, obrigado pela palavra que nós ouvimos hoje, que realmente isso faz sentido em nossa vida, que o Espírito Santo tenha liberdade de continuar agindo no nosso coração, que nós possamos se aprofundar na palavra, no conhecimento, no aprendizado da sua palavra, que nós não sejamos somente ouvintes, mas sim praticantes da palavra. Abençoe meus irmãos aqui na batalha de mais uma semana, guarde de todo mal, nos dando saúde, e obrigado porque o Senhor é fiel, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ama com amor perfeito. Somos gratos por essa classe. Eu peço isso, agradecido, nos dando uma semana na sua presença. Em nome de Jesus, amém, Pai.